Bom dia, amigos. Dia 29 de maio de 2020, um pouco mais de 9 horas. Eu me chamo Isaías Costa e estou aqui, né, para dar continuidade, né, nessas lives com o estudo da obra O Poder do Agora, né, essa obra magnífica do autor Eckhart Tolle. Nós estamos nesse momento quase concluindo, né, o capítulo 2 do livro, né, um livro muito, eu já comentei isso algumas vezes, é um livro bastante denso em conteúdos, muita coisa que ele transmite, num número de páginas relativamente curto, né? É um livro com um pouco mais de 200 páginas, mas que é um mundo assim de conhecimento e de sabedoria, né? Esse é o nosso 12º encontro, né? A nossa 12ª live. E o tema que a gente vai ver hoje, gente, é muito interessante. É sobre a origem do medo. É um tema extremamente vasto, gente. Como eu sempre digo, mesmo que eu fale aqui por muito tempo, assim, passe uma hora inteira falando, jamais dá para esgotar um tema tão amplo. O tema da origem do medo, gente, tem muita coisa para se falar a respeito, né? E eu vou, claro que colocar muito dentro da visão do Eckhart Tolle, né? Mas existem inúmeras visões sobre esse mesmo tema do medo, né? E aí essas outras visões, talvez, né? Eu fale um pouco sobre elas mais para frente, contextualizando de acordo com o ponto que for trabalhado dentro dessa obra, tá ok? E assim, antes de começar de fato aqui as leituras e essas reflexões todas, agradecer, né, vocês que agradecer, que eu acho que era uma chamada que estava tendo aqui. É, bem, gente, voltando aqui, né, que eu estava falando, eu me desconcentrei um pouco, né, normal, isso acontece. Bem, agradecer a pessoa que está acompanhando, né, esse estudo aqui pelo IGTV, né, que fica gravado e vai para o IGTV depois que eu concluo aqui, né, e também pelo canal do YouTube, né. Lá no YouTube, eu estou todos os dias colocando essa live, ela fica salva, eu estou colocando lá no YouTube. E o bacana é que eu estou colocando sempre as referências, aquilo que a gente está vendo aqui, né, de outros autores, de outros pensamentos, eu estou sempre colocando lá na descrição, né, do vídeo do YouTube. E também nos meus canais de podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. E aí ficam essas possibilidades todas para vocês acompanharem esse estudo. Tá certo? Então vamos lá, gente. Começar aqui. Na live de ontem, gente, ficou uma partezinha um pouco pequena, né? Que é tipo um complemento do que estava sendo dito ontem sobre a desidentificação com o sofrimento. E aí teve um ponto, né, que seria tipo o oposto da desidentificação, é a identificação, claro. E a identificação, ela tem a ver com o nosso ego. Quem se identifica é o ego, e quem se desidentifica é a consciência. Então ele fala, um pequeno trecho do livro, que fala sobre a identificação que vem do ego. O que se identifica com o nosso sofrimento é o nosso lado mais egóico. E aí ele diz assim, ó, o processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso, quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Ou seja, qual é essa mais poderosa ferramenta de transformação? Estar conscientes no agora. Quem consegue estar consciente no agora, está com todas as ferramentas para se transformar. E aí ele continua. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida. E se tivermos investido nele
uma grande parte ou mesmo todo o sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mais familiar eu interior. Isso daqui, gente, é tão interessante que ele está falando, porque o que que acontece? As pessoas elas sofrem e elas criam um personagem e elas se identificam com esse personagem sofredor. Elas se veem como aquela pessoa tipo coitadinha, né? Coitado de mim, sofro demais, o mundo não me ama. Isso, gente, é perigoso, viu? Porque você criando essa casca, né, que só lhe afasta do seu ser essencial, você está criando barreiras. Esse processo cria resistências às mudanças. As pessoas que se colocam como sendo coitadinhas, elas têm muito mais dificuldade de mudarem, de crescerem. Isso que eu estou falando, gente, foi um dos textos que, se não tivesse sido mais, né, que mais foi lido, que eu escrevi, né? Se você ainda não leu esse texto, né, basta colocar lá no Google, né, ele está lá no topo do Google, é a Síndrome do Coitadinho. Né, eu escrevi em 2013, já tem um bom tempo, esse texto falando sobre a Síndrome do Coitadinho. E quem são as pessoas que são coitadinhas? Elas se colocam o tempo todo como vítimas, vítimas das circunstâncias. É como se tudo que acontecesse fosse culpa dos outros e que elas não têm nenhum tipo de influência sobre o que lhes acontece. Isso é um engano, gente, tão grande, porque não existe nada que aconteça com a gente que não tem uma parte significativa nossa, que contribuiu para que aquela situação se consolidasse. Então, sendo bastante sucinto aqui, não existe essa questão de vítima. Ninguém é vítima de ninguém. E a questão de você ser algoz, né? Você só é algoz se você estiver inconsciente. Né? Que com consciência ninguém é vítima e ninguém é algoz. Mas eu falo isso bastante explicadinho, né, nesse texto. Então fica essa sugestão, né? Que arremata bem o que ele está colocando aqui, o Eckhart Tolle. O título do texto é A Síndrome do Coitadinho. Ele foi replicado num montão de sites, né? Talvez eu não encontre nem pelo meu blog, né? Mas por outros sites. Vamos lá, voltando aqui para o livro. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz, né? É muito interessante que ele fala aqui. Pessoas que têm prazer de serem infelizes. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Foi o que eu comentei. Quando você é consciente, não existe esse processo de resistência, porque você se torna mais aberto à mudança. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais básicas sobre o autoconhecimento. Ninguém muda ninguém. Isso é uma verdade universal. O máximo que você pode fazer é incentivar o processo de mudança no outro. Mas ninguém tem o poder de mudar o outro. Seria muita arrogância nossa achar que nós temos esse poder. E aí ele continua. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Essa coisa, gente, quando você está perto de um mestre, a própria presença, gente, de um mestre é tão forte, é tão luminosa, que isso toca você, né? Claro que não é fácil a gente encontrar grandes mestres. É preciso ter muita observação.
É preciso ter muita percepção, intuição, para identificar esses grandes mestres. E uma coisa que eu sempre comento, gente, até nos textos que eu escrevo, que às vezes os grandes mestres não são aquelas pessoas que falam bonito, que têm uma oratória assim impressionante. Os grandes mestres, eles o são nas atitudes. É no dia a dia, são nas pequenas coisas que você vai notando, caramba, essa pessoa ela é diferente, ela realmente ela vive o que ela prega, entende? Então é uma das coisas que eu sempre toco, sabe, nessa questão de que às vezes a pessoa que fala bonito, que convence, muitas vezes elas têm sombras imensas e que só consegue observar essas sombras imensas quem tem percepção. A questão da fala, ela é secundária. O mais importante são as atitudes. Como que a pessoa se comporta no dia a dia. Como é que é o olhar dela, como é que são os gestos dela. Isso fala muito mais. Não tenha dúvida disso. E ele continua: quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente, enquanto estiverem trabalhando com você. Ou seja, esses terapeutas que têm essa capacidade são aqueles que já estão há muito tempo nessa caminhada de conhecerem a si mesmos. Então, essa coisa dos grandes mestres também são grandes terapeutas. Às vezes eles não precisam nem trabalhar diretamente com algum tipo de terapia, mas eles são como que terapeutas, né? O contrário às vezes não acontece, né? A pessoa, quando ela é terapeuta, ela não é um mestre, mas a pessoa que ela é um grande mestre, ela é um terapeuta. Isso é tipo assim, é como se fosse para fechar essa ideia que ele está trazendo aqui, né? Que você se conheça, que você se trabalhe, e quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai se tornando esse terapeuta que se aproxima de um mestre, né? E que tem muito o que transmitir, que é como se fosse essa brasa muito forte, né? Que mesmo que fique afastada de uma outra brasa, continua brilhando. Essa metáfora que ele utiliza do carvão em brasa, ela é muito boa, porque ele estando já há muito tempo, aquele fogo, ele é um fogo que não é qualquer coisinha que apaga, né? Então, que a gente se torne aos pouquinhos essa brasa forte, que ilumine, que tem o poder de iluminar a muitas pessoas. E pronto, isso daqui foi uma parte que eu não li ontem, né? Porque eu já tinha lido muita coisa, né? Para não ficar tão extenso, né? Até porque o tempo dessa live é de 1 hora. Se eu tivesse colocado coisa demais, com certeza não teria dado tempo de ver tudo. Mas ela é como se fosse a parte final do que a gente viu ontem, sobre a identificação e a desidentificação com o sofrimento. Ou seja, você se identifica com o sofrimento quando você está dominado pelo ego. Você se desidentifica do sofrimento quando você está conectado com a consciência. Isso é o resumo de tudo, tá ok? Aí com isso a gente pode realmente entrar no que é o ponto central da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre a origem do medo. Tem um questionamento, né, que ele sempre começa com um questionamento e responde em seguida. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. Isso daqui é a pessoa falando sobre... Será que tudo é ruim sobre o medo? Não, ele vai explicar que não. Aí ele diz, ó, a razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso.
Nessas questões práticas é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas, se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma forma, de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Isso daqui, gente, que ele fala é muito interessante, porque o que ele começa dizendo? Ele começa falando que o medo tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Ele começa falando que tipo, o medo do fogo não é uma questão de você ter medo do fogo, é porque você sabe da consequência do contato com o fogo. Se você entrar em contato com o fogo diretamente, você pode se queimar, você pode se queimar e você pode até morrer, né? Então, assim, tudo aquilo que pode atentar contra a nossa vida, é normal existir o medo, porque é uma preservação. O medo natural é o medo da nossa autopreservação. Isso a ciência a gente explica de uma forma genial, magnífica. É o medo de altura, né? É o medo de lugares muito fechados, né? Onde você não tem saídas. São alguns medos que são naturais, porque é tipo assim, aquilo que pode atentar contra a nossa vida, né? Então, isso tá de boa, assim, é normal que tenha esse medo, até é prudente que a gente tenha esse tipo de medo, né? Se você não tem esse tipo de medo, é sinal de que você tem algum distúrbio psiquiátrico, né? E vai precisar tomar até remédios para se tratar disso. Mas aí, esse medo todo mundo tem. A questão são os medos artificiais. Esse é que o bicho pega. A maioria dos nossos medos são medos artificiais. Os medos naturais, todo mundo tem, eles são saudáveis. Agora, os medos artificiais é que estão relacionados com o tempo, o passado e o futuro. E essa parte aqui, ó, vou até ler de novo. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Ou seja, uma projeção para o futuro. Muitos medos são projeções para o futuro. E aí ele continua, você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes, e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Ou seja, o que ele está falando é isso. A maioria das pessoas elas têm essa ilusão com relação ao futuro. E o medo gerado com relação ao futuro. Sendo que a resolução de problemas, de dificuldades, só é possível no agora. Só é possível no momento presente. Aí ele continua. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui. Mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa, agora lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo. Estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo. É isso que ele diz aqui, ó. Vou ler outra vez, ó. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo. Estou sob ameaça.
E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. Ou seja, quando você fica nessa coisa de voltar para o futuro, né? Ficar, como ele diz, permanentemente no ego, no falso eu. Quando você está nesse falso eu, você está só se projetando. Você está criando ilusões. Você está criando uma coisa meio que tenebrosa na sua cabeça com relação ao futuro. E as nossas ilusões, gente, elas fazem com que o futuro, né, seja visto como algo para ter medo, né? Como algo assim, meu Deus, pode acontecer uma coisa terrível, né? E aí o que que acontece? É quando você vai ver, o futuro é muito diferente do que você estava projetando antes, né? Ah, minha amiga aqui, Vânia, entrou na conversa. Seja bem-vinda, Vânia. Eu estou falando aqui com relação à questão das projeções do futuro, né? Vocês estão chegando agora para se situarem aqui, né? Aí a gente vê isso, que quando a gente fica nessa coisa do futuro, né, achando que vai ser uma coisa terrível, e toda a vida vai ser sempre muito diferente do que você estava pensando, né? Então, a gente precisa entender isso. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação, só é possível no momento presente, no aqui e agora. E aí ele continua aqui, né? O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Isso aqui é muito legal, né? Vou ler. Tem um trecho aqui que eu acho super bacana. Ele diz: em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Os nossos medos, gente, porque assim, a temática central é a origem do medo. A origem do medo, gente, está sempre conectada com o nosso lado mais egóico. Porque quando a gente passa a ser mais essencial, quando a gente passa a viver mais pela nossa essência, os medos, eles vão sendo minados, eles vão pouco a pouco sendo diluídos. Esse é o caminho. É o que ele sempre chama de caminho para a iluminação, um guia para a iluminação, que é você cada vez mais ir perdendo essa força do ego. Quanto menor for a influência do ego sobre nós, a gente vai estar caminhando cada vez mais para esse processo de iluminação, de consciência expandida. Né? Até lá no começo eu falei desse estudo que você pode chamar iluminação de consciência expandida, quando você tem uma consciência cada vez mais expandida. E aí o que que acontece? O medo como morte, né? É muito interessante essa relação do medo tendo o ego, né? E a morte conectada, e a destruição. Porque realmente é assim. Quando a gente tira essa influência do ego, né? A gente passa a ver tudo aquilo que for morte com uma nova visão, como sendo, tipo assim, transformações, fins de ciclos. Então fica essa reflexão bem bacana sobre isso. Aí ele coloca aqui um exemplo. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, o nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Isso daqui, gente, o que que ele está falando, né? É sobre o quanto que o ego, ele tá, tipo assim, na linha de frente para a maioria das pessoas. Elas se deixam dominar totalmente pelo ego. E aí, assim, como ele fala, né, que errar é morrer. É como se o ego
buscasse fazer tudo perfeito, tudo maravilhosamente correto, entre aspas. E com isso a pessoa vai se frustrar. Vem inúmeras frustrações a partir do momento que você percebe que o ego é essa coisa mais frágil, essa coisa que pode morrer. E na realidade o que o Eckhart Tolle fala nesse livro muito belamente é que esse ego, né, inflado, ele deve morrer. Nosso objetivo é fazer com que cada vez mais ele morra, esse ego, e a gente cresça para uma vida mais autêntica, uma vida mais verdadeira. Aí ele continua: uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. É muito legal o que ele fala aqui, ó. Vou ler outra vez. A necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Ou seja, as pessoas elas querem ter razão, elas querem que o ponto de vista delas seja o correto e que o dos outros esteja errado. Sendo que essa coisa de certo e errado, por si só, já é algo para ser questionado, né? Porque se você busca crescer em consciência, você vai sempre se questionar isso, né? O que é o certo? O que é o errado? Existe realmente aquilo que é o certo? Tem alguma coisa que seja o errado? Quando a gente faz esses questionamentos, aí a gente começa a perceber que às vezes o que a gente pensa que é o certo pode não ser. Às vezes aquilo que a gente julga ser errado talvez não seja. Então, a gente colocar tudo isso como questionamento é muito bom no processo de fazer com que o ego ele perca toda essa força, né? Ele fala necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão. Ou seja, a gente tem esses processos inconscientes de querer ter razão o tempo todo. Então, o processo contrário, né, de você crescer em consciência, né, vai fazer com que você perca essa coisa de querer ter razão o tempo todo. É muito legal isso, né? E aí o que acontece? As experiências, gente. Isso daqui é uma coisa que está conectado com isso, né, tem a ver com as experiências. À medida que você vai se questionando essas coisas e vendo que você não tem razão o tempo todo, ninguém tem razão o tempo todo, e essa força do ego vai diminuindo, a gente passa a dar muito mais valor às experiências. Preciso prestar muita atenção nisso, gente, porque as experiências vividas, elas passam a contar muito mais, elas passam a ser muito mais importantes, porque, tipo assim, você tem alguma coisa que não sabe se é certo ou se é errado, você não tem ainda isso internalizado, né? Então, para que você tenha mais realmente consciência daquilo ser certo ou não, você utiliza da experiência, né? E a experiência a gente é preciso ter uma ressalva. Eu não estou falando da experiência de você se jogar e fazer aquela coisa, não necessariamente. É a experiência no sentido de você observar, de você ouvir, de você conversar, de você se conectar. Tipo, é preciso ter essa ressalva, até porque tem coisas que você já sabendo a consequência que pode ter, você nem se coloca na posição de experienciar aquilo, né? Um exemplo bem concreto do que eu estou falando é a questão de experimentar drogas ilícitas, né? Aquelas drogas que são muito pesadas, né? Os estudos mostram, todos os grandes médicos, as pessoas que estudam isso, elas são unânimes em dizer que gera dependência, que você pode, assim, mexer totalmente, desequilibrar o seu organismo. Você vai tendo consciência disso, você vai experimentar aquilo? Provavelmente não. Então o que eu estou dizendo é isso, é que quando você vai para a experiência, no sentido bem amplo, não é na experiência de você fazer aquela coisa,
Muitas vezes é de você ouvir a voz da experiência, né? A voz dos especialistas. Então, isso faz com que a gente vá cada vez mais diminuindo essa força tão grande que o ego tem. Então, essa é uma reflexão muito interessante para nós. Aí ele continua: você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. Isso aqui é muito, muito interessante que ele está comentando, porque esse processo de você cada vez mais ir para as experiências mostra que você está diminuindo as suas resistências. Percebe como é simples entender isso? Se você se coloca mais como uma pessoa que vai experienciar, é sinal de que você está aceitando tudo, né? De que você está numa postura mais aberta. Você estando numa postura mais aberta, aí sim, as nossas resistências elas vão diminuindo. É o que ele fala aqui, né? Você não vai ter agressividade e nem esse sentido de defesa. Ó, o sentido do eu interior passa a se orientar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo do quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem na sua mente, de uma entidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência e ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele, sob a luz da sua consciência. O padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. Essa frase aqui é muito forte, viu, gente? O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. Isso aqui, gente, é um bálsamo de sabedoria, porque às vezes as pessoas têm concepções tão equivocadas sobre as grandes coisas da vida que elas têm uma visão às vezes muito restrita, né? Por exemplo, a questão do poder. Quando você escuta essa palavra, ou lê essa palavra poder, a coisa mais comum é você pensar, por exemplo, no poder financeiro, né? Uma pessoa que tem muitas posses, né? Ou então o poder de um cargo político, né? Que você pode, assim, massacrar os outros, né? A gente tem uma concepção meio negativa a respeito de poder, mas o poder, gente, a própria palavra em si já fala sobre a questão de potência. Ela tem uma relação muito grande com energia, né? Poder, potência, energia, tudo é conectado. Então, quando você tem essa concepção mais geral do que vem a ser poder, você tira todas essas camadas que foram colocadas. Elas foram simplesmente jogadas para nós como convencimento, né? E a maioria das pessoas elas caíram nessa. É o próprio livro, já pensou? O título do livro é O Poder do Agora. Ou seja, o agora, ele pode nos empoderar e pode fazer com que a gente seja muito mais, a gente consiga crescer muito mais. Então, o meu objetivo aqui é ir desconstruindo essas coisas, né? Para que você veja por outro ângulo, por outra perspectiva. E veja, por exemplo, o poder como algo bom, como algo positivo, desde que seja direcionado, seja canalizado no sentido correto, assim, no sentido para o autocrescimento e para o crescimento dos outros. Essa é uma reflexão muito interessante, gente, muito profunda. E aqui, já assim, caminhando para o final, né, dessa parte, que é o que eu acho mais interessante, gente. Essa parte final aqui, eu queria até também dar um depoimento aqui que vai ser muito bom para muita gente, eu tenho certeza disso. Ele fala: o medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder. E o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram
alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Essa parte aqui, gente, vai ser tão brilhante, o que ele fala, né, de que o medo, né, todas as pessoas, né, ele fala aqui, todas as pessoas estão em um estado meio que permanente de medo, né, ou seja, o medo faz parte da vida de todo mundo, em maior ou menor grau. E aí o que que acontece? A grande questão é de como você vai se trabalhar isso, né? Dentro da visão do Eckhart Tolle, o medo ele está totalmente ligado ao nosso ego, né? E aí você precisa se trabalhar meio que para silenciar esse ego que está o tempo todo ali tentando dominar você, né? E aí aqui, gente, eu queria assim, dar um depoimento que me veio assim muito essa vontade de falar sobre isso, né? De que assim, antes de eu iniciar esses estudos, eu tive muita reticência, sabe? Eu fiquei por muito tempo pensando, poxa, vale a pena fazer? Eu vou realmente fazer esses estudos, eu vou começar, eu vou ficar fazendo essas lives no Instagram. Eu ficava me questionando um monte de coisas, mas isso era o ego falando, né? E sabe qual foi um dos pontos que me travou, né? E é isso que eu queria muito compartilhar como um depoimento mesmo, assim, muito sincero. Era a questão do número de seguidores, né? Aqui no Instagram, eu não tenho muitos seguidores, né? Porque a gente sabe que páginas com muitos seguidores são aquelas que têm dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou milhões, né? E eu não tenho isso. Eu tenho 300 e poucos seguidores no momento, né? E aí foi uma das coisas que me fez travar. Eu fiquei pensando, poxa, caramba, normalmente o pessoal que faz live tem muito mais seguidores. Isso é o ego falando. Como eu falei, todo mundo tem um ego falando que tenta dominar, sabe? E isso era a voz do meu ego falando, tentando me travar, tentando fazer com que eu não avançasse. Aí por um tempo, gente, acho que chegou a ser semanas, eu fiquei pensando nisso. Mas aí depois eu tentei colocar mais a voz da consciência no lugar, pensando não nesse ponto que é secundário, mas pensando no ponto principal da mensagem, daquilo que eu estou querendo transmitir, que é muito superior a essa questão tão simplória, eu diria que é a questão do número de seguidores. Porque isso é uma das coisas que eu quero muito agradecer a uma das pessoas que mais me impulsionou nesse movimento. É a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Essa professora maravilhosa, né, que hoje em dia as pessoas elas disputam um horário livre na agenda dela para terem bate-papos, né, até essas lives, né, que estão acontecendo aqui no Instagram. Hoje em dia as pessoas elas disputam um horário livre dentro da agenda dela. Porém, né, essa pessoa que hoje em dia ela é mega requisitada, nem sempre foi assim. Eu já escuto a professora Luciana há um bom tempo. E ela constantemente diz, nas palestras, ou então nessas próprias lives que ela tem sido convidada, né, de que lá atrás, quando ela estava ainda nos primeiros anos, né, da nova, assim, né, como voluntária da Nova Acrópole, ela comenta que tinha vezes que chegava para dar uma palestra e só tinha uma pessoa. Ela dava palestra para uma única pessoa. E ela fazia isso com toda a empolgação, sabe? Com todo o gás, né? Tá dando o melhor de si. E aí ela fazia isso não pensando, poxa, sabe que vale a pena falar para uma pessoa? Vale, vale sim, porque um ser humano, gente, é aí que está a questão do poder do agora. Um ser humano, quando acessa esse poder do agora, tem um potencial enorme, gigantesco de causar, né, mudanças, de ser promotor de mudanças. Então, a professora Lúcia Helena, ela se ancorava nessa verdade. Ela já utilizava o poder do agora muito antes desse livrinho aqui ter sido escrito. Então, gente, isso me motivou tanto, assim, me impulsionou tanto a começar. E aí, isso não é agora. Eu não tô nem aí se muitas pessoas vão ver, se poucas pessoas vão ver, se ninguém vai ver.
eu vou fazer mesmo assim. Então, gente, eu queria dar esse depoimento até como uma forma de incentivo, né? Se essas minhas palavras tocarem pelo menos o coração de uma pessoa, para que se abra, né, para essa questão de colocar sua voz no mundo, de se expressar, de tentar de alguma forma compartilhar seus conhecimentos, já vai ter valido muito a pena. Esse era o pensamento dela e até hoje é assim. E eu agradeço demais a professora Lúcia Helena. Mas se algum dia ela tomar conhecimento do que eu estou falando agora, nossa, vai ser só gratidão, assim, porque ela realmente está fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização, de elevação da consciência, né, nesse trabalho de formiguinha, né, que as pessoas vão se juntando e aos pouquinhos essa coisa vai crescendo e vai chegando a cada vez mais pessoas. Então é isso, gente. A questão do medo está relacionado com o nosso ego. É o nosso ego que nos freia, que faz com que a gente pare, que a gente não avance. Então é preciso ouvir a voz da consciência. A consciência ela fala muito mais. A consciência está ligada aos nossos sentimentos. Nessa hora eu retomo um pouco do que eu falei em lives anteriores, né, de que quando você contrapõe o pensamento com o sentimento fala muito mais alto. Então, com relação a isso que eu falei nesse meu depoimento, eu fui muito mais pelo sentimento do que pela cabeça. Se eu tivesse ficado na cabeça, esse estudo não tinha nem começado. E ó, já estou aqui no 12º encontro, para ver como quando a gente se deixa seguir pelo sentimento, pela intuição, a coisa vai muito mais longe. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse depoimento, porque eu me senti muito na vontade de falar isso hoje, né? Porque se conecta total com o que o Eckhart Tolle trouxe nessa mensagem dessa parte do capítulo. E aí, só para concluir, né? Esse trecho, e a gente ia encerrar essa live de hoje, ele diz: ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Ou seja, o que ele está falando aqui, né, para complementar essa parte e a gente encerrar essa live de hoje, é sobre algumas pessoas, elas só se movimentam no processo de mudança, né, de meio que vencer o medo, depois que tem uma provação muito grande. Isso é tipo assim, é a vida, gente, a vida ensinando. A vida ela é muito didática. Ela nos leva a todos nós a um crescimento de consciência, a uma expansão do nosso ser. Todo mundo, gente, em um momento ou outro, vai acabar se desenvolvendo, vai acabar crescendo. O que muda é o ritmo. Algumas pessoas vão mais rápido, outras vão mais devagar, mas todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai evoluir, todo mundo um dia vai se tornar um ser iluminado. Esse é o nosso destino. Porém, algumas pessoas elas vão a passos muito lentos, outras vão a passos mais rápidos. E essas pessoas que vão no passo muito lento, elas precisam desses chacoalhões, sabe? Elas precisam passar por experiências às vezes trágicas, tipo às vezes uma pessoa muito próxima que morre, por exemplo, e aí elas acordam para a vida, né? Tipo assim, o que eu estou dizendo é que não necessariamente precisa ser assim, mas infelizmente para algumas pessoas precisa, porque elas estão ainda meio que adormecidas, né? E esse ego está fazendo com que elas sejam muito adormecidas. Mas assim, o grande barato dessa história é que todos nós vamos evoluir. E é preciso ter muito a paciência, né, de saber que nem todo mundo vai no mesmo ritmo. E se você está indo num ritmo mais veloz, digamos assim, é preciso ter a paciência de que os outros também vão chegar lá. Eu vejo muito dessa maneira, sabe? E até me colocando como terapeuta, né? Eu como terapeuta eu vejo isso, né? Que algumas pessoas que eu atendo, elas rapidamente elas vão se transformando e tudo mais, e outras não. E tá tudo certo. Tudo faz parte do caminho. Então é isso, gente. Essa era a parte do capítulo que tinha pra gente ver hoje, né?
né, sobre a origem do medo. Só resumindo, né, a origem do medo está no nosso ego, né, nessa voz do ego que tenta nos dominar. E o medo ele é vencido quando a gente dissolve, digamos assim, essa força do ego. Tem que colocar a força da consciência, do poder do agora, muito na frente, assim, sendo superior. Dessa maneira a gente consegue superar o medo e transformar o medo em coragem. Então é isso, gente. Muito obrigado para vocês que acompanharam, né? Enfim, que ficaram até agora. E amanhã a gente vai continuar e encerrar o capítulo 2, né? Fica faltando só mais um tópico. Na live de amanhã nós vamos encerrar o capítulo 2 desse livro. Um grande abraço e até a nossa próxima live.